Boa noite, famílias! Muito boa noite para vocês que estão aí ligadinhos no nosso culto. Sejam bem-vindos! Bem-vindos papais, mamães, vovós, titios, a família inteira. Eu sou a tia Jujuba. Estou aqui em todas as celebrações para trazer uma mensagem bem legal para a galerinha Kids. Falando nisso, chama a garotada aí, pessoal. Chama todo mundo para estar juntinho, porque hoje eu trouxe uma mensagem super legal. Para começar, quem se lembra do que a gente falou na terça-feira passada? Falamos sobre uma parte do corpo humano, um órgão. Qual era? O coração. Muito bem. No domingo, a gente relembrou a ressurreição de Jesus, falamos sobre a Santa Ceia, falamos também do povo hebreu que foi liberto, mas hoje a gente vai falar de uma coisa que eu gosto muito. Às vezes as pessoas até falam assim, chega, eu gosto muito de falar. E você, gosta de conversar? Gosta bastante de falar? Que legal! E vocês sabiam que é a nossa língua que emite o som? Através da vibração conforme a língua da gente mexe, é que sai a nossa voz. Vocês sabiam? E eu trouxe aqui alguns fatos curiosos hoje. Vejam bem. Quem aí sabe qual é este animal? Quero ver se a galerinha aí tá ligadinha e sabe qual é este animal. É uma girafa. Muito bem. A girafa, ela tem várias características, né? Uma delas é o pescoço bem grande, as pernas bem compridas. E olha, eu trouxe uma curiosidade. Vamos adivinhar qual é o tamanho da língua da girafa? Espera aí, que eu vou soltar aqui. Esse paninho, ele vai mostrar o tamanho da língua da girafa. Que linguão! 43 centímetros de língua. Grande, hein? Vejam bem. E essa língua grandona aqui serve para a girafa agarrar lá em cima, através da língua, que a língua é muito pegajosa, a língua da girafa. Vai lá em cima nas árvores, pega aquela folhinha mais verdinha e traz para a boca o alimento para a girafa. Agora o outro animal. Esse aqui. Quem sabe que animal é este aqui? Eu tenho uma dica. Ele gosta de insetos. Na verdade, gosta mesmo é de formigas. Que animal é esse, galerinha? Vamos lá. É um tamanduá. Alguém aí já viu um tamanduá? É um animal muito difícil da gente ver, não é verdade? Mas é um animal muito, muito feroz, sabiam? As garras do tamanduá são muito grandes, são unhas enormes. Por isso que ele consegue se agarrar e subir em algumas árvores. Mas sabe o que ele gosta mesmo com essa grande trombinha aqui? Ele gosta de cutucar lá no fundo dos formigueiros e pegar formigas. Ele se alimenta de formigas. E vamos ver o tamanho da língua do tamanduá? Vamos lá, vamos ver se é grande. Uau! É maior do que a língua da girafa. Sabe quantos centímetros? Tamanduá tem 60 centímetros de língua. Que linguão, hein? Também para agarrar lá no fundo das formigas tem que ser uma língua grande mesmo. E esse animal aqui? Quem sabe? Quero ouvir, quem sabe? Eu não estou entendendo. Eu quero um grito bem alto. É um camaleão. O camaleão tem uma grande característica. Ele consegue se camuflar. Ele muda de cor, acredita? Em meia vegetação, ele fica verde. Mas quando ele está assim, num lugar que só tem sol, ele fica meio amarelado. E isso serve de proteção para ele. Gente, mas ele tem uma coisa que eu não sabia e descobri. Vocês vão ver o tamanho da língua dele, Vejam bem. Contem comigo. 1, 2, 3 e... Meu Deus! Olha o tamanho do linguão dele!
é maior do que muitas crianças que estão aí me assistindo. Você sabia que o tamanduá tem 1 metro de língua? 1 metro! Mas para que será que serve tudo isso de língua? Sabe por quê? Ele consegue captar insetos que estão voando assim, principalmente abelhinhas. Olha aqui, ó. O tamanduá pegando uma abelhinha aqui em cima. Ou o tamanduá não, ô tia Jujuba, tá maluca? É um camaleão. Agora a parte mais importante. Qual será o tamanho da língua do ser humano? Eu acho que tem gente que tem um linguão, né? Porque gosta de fazer fofoca. Ó, essa aqui é o tamanho da língua de nós, seres humanos. Do menininho e da menininha que está aí em casa me assistindo. Vamos contar comigo? 1, 2, 3 e... Ué, que pequenininha! Gente, 10 centímetros de língua. Mas sabia que esses 10 centímetros de língua faz toda a diferença na nossa vida? Venham aqui comigo que eu vou mostrar para vocês. Eu trouxe aqui também hoje algumas boquinhas, ó. E dentro dessas boquinhas tem algumas coisas que saem através da nossa língua. Vejam bem aqui comigo. Vamos desvendar o que tem na primeira boquinha. Na primeira boquinha, vejam bem. O que é isso aqui? É uma cebola. Inclusive, tá com cheiro super, hiper, mega desagradável aqui, sabe? Mas tem pessoas que usam a língua para fazer igual a cebola. Alguém aí já viu a mamãe picando cebola e quando olhou a mamãe estava, chorando? A cebola tem uma substância que quando a gente sente o cheiro faz a gente chorar. E muitas pessoas usam a língua para falar palavras que fazem as pessoas chorar. Apelidos, tiram sarro, palavras de tristeza, palavras que deixam as pessoas tristes. Vamos ver aqui no outro copinho, o que será que vai sair dessa boquinha? Vejam bem. Isso aqui é o que, pessoal? É lixo. Uau, credo, que boca suja, não é verdade? Muitas pessoas sabem o que na boca? Lixo, sujeira. Falam palavrão, falam palavras que crianças não podem nem sonhar falar, muito menos adultos. Falam palavras sujas, palavras que trazem sujeira, que trazem assim uma tristeza, uma coisa horrorosa. Xingamentos, palavrões. Nossa, e não é que isso existe de verdade? Vamos lá para o próximo copinho, para a próxima boquinha. Vejam bem o que tem aqui. Olha aí, pessoal de casa. É um limão. Muito bem. Alguém aí já experimentou chupar um limão? Como que o limão é? Azedo. Deixa eu até ver se isso é um limão mesmo. Meu Deus. É um limão. Pessoal, tem muitas pessoas que são parecidas com o limão, sabia? Falam palavras azedas. Acordam de mau humor, mal-humorados, já chega brigando com todo mundo, arrumando confusão, falando palavras que deixam as pessoas azedas também. E a sua linguinha? Como que tá? Tá igual a cebola, que faz as pessoas chorar? Tá cheia de lixo ou tá azeda, feito um limão? Mas eu trouxe aqui uma coisa que todo mundo vai gostar, que tá aqui no quarto copinho. Vejam bem, ó. O que será que é isso aqui? Eu acho que domingo todo mundo comeu, pelo menos um desse. São bombons. Que delícia. Gente, o que o bombom traz quando a gente come? O que a gente sente? O bombom é doce, o bombom é gostoso, você sempre quer comer mais e mais. E é assim que tem que ser a nossa língua. Jesus, quando esteve aqui na terra, só falava palavras doces, palavras de bênção. Por isso que muitas pessoas queriam estar perto de Jesus, queriam ouvir o que o mestre queria falar.
Gente, é meu desejo para vocês que vocês possam ser crianças que falem palavras doces, palavras de amor, palavras de carinho, um elogio, um agrado. Quem aí não gosta de ouvir, uau, você tá linda hoje? Quem não gosta de escutar, muito bem, foi excelente a sua ação? É isso que eu quero para vocês e que Jesus também está esperando. Que através da sua boca saiam muitas palavras de amor, saiam louvores de adoração para o Mestre. Pessoal, eu quero muito que durante essa semana eu possa falar palavras que tragam mais pessoas para ouvir o bem que eu quero falar para vocês. Eu tenho certeza que o meu coração e a minha boca são instrumentos de Deus. E eu só falo o que Ele quer. Pessoal, essa semana eu vou lançar um desafio. Vamos lá. Eu quero ouvir vocês cantando uma música, um louvor de Jesus. Para isso, é só gravar o vídeo, você cantando, louvando uma música bem bonita e mandar no WhatsApp. Sim, naquele que a gente está recebendo devocional. Então, fica aí o desafio. Quero ver muitas crianças louvando ao Senhor e falando palavras de amor. Pessoal, eu já quero, assim, desejar para vocês uma excelente semana. Quero que vocês estejam com Cristo, ligadinhos, super ligados com Jesus a todo momento. E domingo a gente se vê. Estou sabendo que vai vir novidade domingo aí, hein? Estejam ligadinhos. Agora, crianças, é a vez dos adultos participarem do culto e prestarem atenção na ministração. Então, ó, bem quietinhos, tá bom? Continue louvando ao Senhor agora com o nosso grupo de louvor. Tchau, galerinha! Até domingo! Boa noite. Como é bom novamente estarmos aqui reunidos, cultuando vocês em casa, a gente também aqui na nossa casa, que também é sua casa, mas todos unidos, todos em uma só fé, em um só amor. E nós precisamos, em tempos difíceis, ter uma fé inabalável. Às vezes é complicado dizer para a nossa alma: minha alma, por que você está tão aflita? Você não espera em Deus, você tem um Deus todo-poderoso. Mas esse é o momento de colocar a nossa fé em prática, de colocar a nossa confiança em Deus, de primeiro pisar para depois ver as grandes coisas que Deus tem preparado. Porque o mover que Ele tem para a nossa cidade, para a nossa nação, eu creio que é grandioso. Que esse vale e esse momento de desespero, de dificuldade, é só uma fase. Então vamos focar naquilo que Jesus tem preparado para nós. Ele tem tantas promessas e com os olhos da fé, eu desejo que você já enxergue o mover que está por vir, o mover que vai arrebatar multidões, que vai conquistar multidões para Jesus. Coloque a sua fé em prática nesse momento. Vamos adorar a Deus juntos. Montes ainda se movem, fortes ainda se dobram. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das tuas mãos. Mortos ainda se erguem, gigantes caem ao chão. Senhor, nós cremos, podemos ver grandezas que vêm das suas mãos. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Nós estamos aqui, vem com o teu agir. Corações são teus,
Este é o mover. Este é o mover. Pois o teu mover, ó Deus, o teu mover, ele acontece onde for, seja na felicidade, seja na dificuldade. As tuas mãos estão sempre prontas para mover. Ele move céus, ele move terra. E ainda que eu esteja no vale, ele move com suas mãos. Ele desloca montanhas em meu favor. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus. Esse é o meu Deus Todo-Poderoso. Esse é o meu Deus. 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 Obrigada, Senhor. Obrigada por ter nos escolhido. Obrigada por ter nos colocado, ó Pai, numa posição de confiança. Mesmo que ainda nós não tenhamos alcançado totalmente a posição que queres de nós, com os olhos da fé, nós já profetizamos que nós temos paz no nosso coração, que nós temos confiança em Ti, que a nossa vida está entregue em Tuas mãos, porque não há nenhum outro que cuidará tão bem de nós. Obrigada, Jesus, obrigada. Amém. Olá, família, sejam bem-vindos. Que bom receber vocês aqui nesse tempo de adoração em nossa comunidade. Ficamos felizes de poder entrar em cada lar, em cada família, chegar em cada coração com a mensagem que foi dita hoje, primeiramente já pela tia Jujuba e agora pelo Ministério de Louvor. Aliás, tia Jujuba, muito obrigado, viu, pela sua participação. Essa semana vamos cuidar bem da nossa língua e olha, não esqueça de mandar os vídeos, porque é a tarefinha que nós fazemos nos nossos devocionais, lembra? Todo devocional tem uma atividade para a gente fazer em família.
família. E essa é a atividade que deverá ser enviada ao WhatsApp daquele número já específico que está aparecendo aí na sua tela, daqueles devocionais. Mas pode ficar tranquilo, você vai poder encaminhar isso a semana toda, tá bom? Não precisa ser agora, ser hoje, mas pode fazer isso, que é a nossa tarefinha da semana do nosso devocional com a família. Bom, por falar em tarefa de devocional com a família, nós também temos uma família que cuida aqui dos pedidos de oração. Por isso, quando você interage conosco e envia mensagens de texto, pedidos de oração, nós sempre temos o cuidado de levar esses pedidos às pessoas que estarão intercedendo por isso. Então, aqui está a Vanessa, minha esposa, ela também está ali diretamente aliada ao Ministério de Intercessão, e eu queria perguntar para ela, está chegando bastante pedido de oração, como é que está sendo lá a mobilização do nosso ministério? Tá sim, tem bastante gente na sala agora, ó. Nós temos vários pedidos aqui. Eu vou só falar de um. Tem várias pessoas pedindo, mas Maria Cristina, você colocou aqui que você precisa de um pedido de oração porque você está depressiva. Hoje você vai receber toda a alegria que o Senhor vai te dar, mesmo a gente estando longe, mesmo a gente estando aqui na nossa pequena sala, né? E você está aí na sua casa, você vai receber essa alegria do Senhor e vai te tirar dessa depressão que você está. O Ministério de Intercessão, queridos, eles recebem todos os dias os pedidos. Então, se você quiser colocar lá no chat um pedido para sua família, um pedido específico seu, saiba que nós estaremos orando sim. Nós temos testemunhos de muitas pessoas que foram até curadas, receberam bênçãos do Senhor através do nosso chat. Esse é o motivo de nós estarmos aqui conectados dessa maneira, escrevendo, compartilhando os nossos pedidos. Legal, e as pessoas também podem aproveitar e mandar alguns testemunhos para nós do tempo que elas têm vivido em casa, de celebração, porque isso também fortalece e anima a nossa fé. Essa tarde eu estava fazendo a visita para uma pessoa que havia solicitado, estava conversando com ela do meu cansaço já de fazer uma celebração sem pessoas na igreja. É tão frustrante a gente se preparar, a gente se mobilizar e chegar aqui e não ter ninguém, ou melhor, né, apenas os bancos vazios do nosso público que a gente estava tão acostumado a ter. Enquanto eu estava falando com ele, meu celular mexeu, vibrou, uma mensagem chegou. E a hora que a gente sentou ali na mesa para tomar um pequeno café, eu abri para ver se era alguma coisa da família, e quando eu vi, era uma mensagem de uma pessoa de outra cidade dizendo: pastor, estou acompanhando a celebração de vocês e quero dizer que isso tem sido uma bênção para a minha vida e para a minha família, de outra cidade, distante de nós aqui, e isso como revigorou nosso coração. Então manda testemunhos para nós, não é? Sim, há pessoas até fora do país que aqui às vezes não frequentavam, mas estão morando longe. O fuso horário às vezes é diferente, mas pessoas foram tocadas pelo Espírito Santo durante todos esses dias que nós estivemos aqui orando, durante a Páscoa. Muitas pessoas, muitos testemunhos. E se você quiser compartilhar isso agora no nosso chat, coloca lá: olha, Vanessa, olha, pastor, nós recebemos uma bênção muito grande durante esses dias, nós recebemos a graça de Jesus na nossa casa, nossos familiares, né? Isso é muito importante para nós também, queridos, porque estamos longe, nós não temos às vezes a comunicação que gostaríamos de ter com as pessoas da nossa igreja, mas isso nos acalenta o nosso coração, nos faz revigorar todos os dias também em fazer essa transmissão para vocês. Isso, às vezes dá a impressão que nós estamos falando apenas para câmeras, mas é tão interessante isso, quando você reage, manda fotos, quando você coloca palavras no chat, quando você manda os testemunhos, você está dizendo para nós estamos aqui, estamos recebendo, isso para nós é renovador. Faça isso essa semana, nos ajude aí a manter o coração queimando e vibrando por esse momento, mesmo que seja frustrante estarmos em isolamento social, sendo que somos uma comunidade tão calorosa, tão amistosa, que gosta de receber bem as pessoas. Por falar em gostar de receber bem as pessoas, vou aproveitar aqui e vou colocar um próximo aviso que é muito especial. Atenção, é muito especial, hein? Esse você tem que falar devagarzinho, que é algo que vai marcar, primeiro marcou a nossa vida, né? Sim. E vai marcar a vida das pessoas que vão estar conosco nesse dia. Com certeza. Então é o seguinte, segura aí na cadeira agora, porque nós vamos nos reunir novamente domingo. Como eu havia dito no domingo passado, domingo a gente vai estar junto. Já pensou que coisa boa? E não vai ser pela internet, vai ser ao vivo e a cores.
só que não será no nosso templo como a gente faz usualmente. Será no campo de aviação de Sertanópolis, nas dependências ali, onde nós estamos preparando um lugar que pode caber os carros, e você irá com o seu carro, com o seu veículo, da maneira como você for, e nós estaremos ali tomando todos os procedimentos de segurança, todas as medidas necessárias para que a gente não possa, desobedecer nenhuma norma, e teremos ali o isolamento social, teremos ali a distância correta, mas cada um dentro do seu carro. Nós vamos montar ali um lugar para a gente poder ministrar o seu coração, você e sua família. Então se prepare, domingo agora, 19 de abril, às 19h30, horário da nossa celebração. Você não virá ao templo, você fará do seu carro, do seu automóvel, do seu veículo, sua igreja. Então o banco o carro vai ser o banco da sua igreja, e você estará conosco lá para um tempo de louvor, de ministração e de oração uns pelos outros, e vai ser especial. Então, por favor, passe para frente esse convite, compartilhe nas redes sociais. Daqui a pouco nós estaremos dando mais informações sobre isso, e fique atento, já não marca mais nada, que domingo à noite a gente vai estar junto, só que de uma maneira bem diferente da comum. Durante a semana a gente vai estar passando alguns informativos, o local, a entrada, como que nós vamos fazer esse fluxo, das pessoas ali, pastor. Sim. E vamos também dando os informativos através das redes sociais, dos vídeos, que vamos estar fazendo. Isso. E prepara aí, gente, coloca a gasolina nesse carro aí, porque a gente vai celebrar o Senhor dentro de um veículo. Talvez isso seja algo histórico para a nossa vida, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo nos guiará e estará conosco lá, mesmo dentro do nosso fusquinha, dentro da nossa caminhonete, certo, pastor? O que mais? Moto, você pode ir também, só não pode ir a pé, porque lá nós não teremos cadeira, tá bom? Então, nós teremos lugares, espaços, tudo certinho organizado. Nós vamos passar mais informações durante essa semana, mas por enquanto fica com essa informação. Domingo, 19h30, culto no campo de aviação de Sertanópolis. Estaremos juntos nos nossos veículos fazendo uma grande celebração a Jesus, tá bom? Passe para frente essa informação, contamos com a presença de vocês também. E eu quero agradecer a Deus pelos milagres que nós temos vivido, porque embora você não esteja participando do templo físico, você tem contribuído generosamente, e nossa tesouraria disse que, graças a Deus, nós temos conseguido cumprir com os nossos compromissos mensais, graças à sua generosidade nesse mês. Obrigado por você ter participado por depósito bancário, por transferência através de aplicativo, por vir aqui na secretaria. Aliás, amanhã, quinta e sexta, das 11 à 1 da tarde, a nossa secretaria está aberta para receber a sua oferta, tá bom? Nós vamos orar e vamos agradecer a Deus pela sua generosidade, e que Deus possa abençoar profundamente seu coração, e depois disso nós estaremos louvando ao Senhor novamente. Vou pedir para a Vanessa fazer essa oração, abençoando cada pessoa que vai ainda dizimar e ofertar no decorrer desse mês. Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, por aquilo que o Senhor tem despertado dentro de nós. Nós sabemos que dízimos e ofertas, neste momento tão difícil que nós estamos passando, sabemos que é um ato de fé. Mas o Senhor jamais nos abandona, Pai. O Senhor sempre está conosco, e a sua provisão existe e persevera na nossa vida. Nos desperta isso, Pai. Nos desperta, Pai, para que nós possamos ofertar aqueles que precisam, ofertar para as missões, para que os missionários também tenham essa provisão, Pai. Abençoa o seu povo aqui, que nós possamos cumprir com os nossos compromissos. E este povo que nesta hora é despertado, Pai, a ofertar, que o Senhor abençoe, que o Senhor que a sua abundância possa estar nesses lares, na vida dessas pessoas, e que em nome de Jesus tudo possa se estabilizar financeiramente nas casas que estão agora neste momento ofertando ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Aleluia, te exaltamos, Pai, engrandecemos o teu nome. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nós te desejamos.
Nós te damos glória, glória a ti, Jesus, ao teu nome que é santo, ao teu nome que é digno. Só a ti, Jesus. Aleluia. E Ele nos prometeu que se nós seguirmos o caminho dele, Ele voltará para nos buscar. Crede em Deus, em Jesus. Ele é o caminho, Ele é o caminho, Ele é o caminho. Oh Jesus, só Tu és. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos um lugar. Eu virei e vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Se me amares verdadeiramente, guardareis os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, Ele vos dará um Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. A Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Nos ensina a te amar de todo o coração, Jesus. A crer nas tuas promessas, a confiar em ti. Aleluias. Nós te exaltamos, Jesus. Obrigada por todas as suas promessas, pela tua fidelidade conosco. Aleluia.
Amém. Sejam bem-vindos ao nosso tempo de adoração e queremos compartilhar com você a palavra do Senhor hoje, que está no livro segundo escreveu Paulo. Paulo escreveu uma carta aos Coríntios falando algo muito sério sobre a sua vida, e eu queria compartilhar com você o que está escrito na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 4, versículo de número 16, está aí na tela para você ler conosco. Se você quiser, pode abrir a sua Bíblia também. Diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Esse texto fala sobre a verdade que nós gostaríamos de compartilhar hoje. Por que sofremos? Por que sofremos? Para que sofremos? Eu tenho certeza que você deve estar na expectativa de uma resposta muito precisa a uma pergunta que tem sido feita pela humanidade há milhares de anos. Por que nós sofremos? Porque todos os dias nós temos que conviver com notícias trágicas. Porque todos os dias mais uma pessoa morre, mais uma pessoa parte de uma maneira inesperada. Porque mais um dia de uma tragédia, de uma violência, de um problema, de uma catástrofe natural, de um problema que nos acometeu. A grande verdade é que uma resposta definitiva e específica para isso é impossível. E seria muito vaidoso da nossa parte e presunçoso achar que em uma série de mensagens poderíamos explicar uma das coisas mais controversas da história da humanidade, que é exatamente a relação do ser humano com suas dificuldades, seus problemas, o seu sofrimento. Mas olhando para a carta do apóstolo Paulo, nós podemos encontrar relâmpagos, podemos olhar e encontrar alguns vislumbres de uma claridade que precisamos enxergar a respeito da nossa relação com o sofrimento. Nessas próximas terças-feiras nós falaremos sobre esse assunto, porque é um assunto que pede um mergulho um pouco mais profundo, para que a gente não fique na superfície, para que a gente possa refletir mais, pensar mais. E, aliás, se tem uma coisa que a quarentena fez conosco, se tem uma coisa que o isolamento social proporcionou ao ser humano, foi um estado de reflexão, de pensamento e de avaliação do seu estado de vida emocional, espiritual, financeiro, social e tantas outras coisas que envolvem a vida do ser humano. A quarentena nos provocou uma reflexão, então vamos aproveitar esse momento para mergulharmos fundo na palavra sofrimento e entender o que ela significa dentro da perspectiva bíblica. Se você olhar esse texto que nós lemos agora há pouco com o apóstolo Paulo, usando a sua pena magistralmente para refletir sobre as suas lutas internas, você vai perceber um recurso retórico muito utilizado no tempo dos gregos e que Paulo dominava com uma facilidade impressionante. Paulo escreve aos Coríntios usando esse recurso retórico chamado antítese. O que é uma antítese? É um recurso para colocar os contrários, é um recurso para colocar o contraditório. Você usa uma imagem e logo em seguida você a nega com o oposto dela. Paulo sabia que esse era um argumento forte para falar sobre os seus sofrimentos. Só no capítulo 4, você pode acompanhar aí na leitura da sua Bíblia, se você quiser conferir, ele usa cerca de 10 antíteses para explicar o momento que ele vive em relação aos coríntios e em relação às pessoas que estavam também apoiando ou até mesmo confrontando seu ministério. Ele diz no versículo de número 7 que ele tem esse tesouro e o oposto em vaso de barro. No versículo 8 ele diz que nós somos atribulados, porém não angustiados, abatidos, não destruídos. Vivemos, no versículo 10, mas somos entregues à morte todo dia. No versículo 11, temos a mortificação de Cristo no corpo, para que a vida de Cristo se renove em nós, morte e vida. No versículo 16, que nós lemos aqui, o homem exterior se corrompe, o interior se renova. No versículo 17, a leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. E o versículo último que lemos, as coisas que não se veem, contrasta com as coisas que se veem. Sofrimento
é uma antítese. E se tem uma imagem que desenha muito bem, que aplica muito bem gramaticalmente a ideia do sofrimento, dos dissabores, dos diversos sinônimos que existem para as duras lutas da vida, é a antítese. Porque o sofrimento é a antítese da vida. É o contrário dos nossos sonhos, das nossas possibilidades, das nossas expectativas, dos nossos projetos. O sofrimento é a antítese do mundo ideal e idealizado que colocamos no nosso coração. A antítese que configura e modela toda a palavra de Paulo em 2 Coríntios capítulo número 4, é na verdade a reflexão sobre o nosso estado de vida. Nosso estado de vida é uma contradição, queridos. Nós não estamos no controle, embora pensemos estar. Nós não estamos no governo, embora muitas vezes somos tentados a acreditar nisso. Nós não temos o domínio, nós não temos superpoderes, nós não temos a forma de administrar todas as coisas ao nosso bel prazer e de acordo com o que imaginávamos ser o ideal. A vida é uma contradição, a vida é vulnerável, a vida ela é indominável. Ou seja, a grande verdade que nós encontramos, que Paulo está refletindo aqui nesse texto, é o fato de que, quando sofremos, nos deparamos com as contradições da vida. E Jesus disse isso em João 16:33. Ele usou a antítese. No mundo tereis tribulações, sofrimentos, aflições, intempéries, vicissitudes. Tereis tudo isso, durezas de vida. Mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. A tribulação, o sofrimento, contrasta com a vitória. Mas como lidar com isso? Como eu estou dizendo, nós estamos pisando num terreno arenoso. Estamos pisando num terreno movediço, onde não temos muita firmeza quando falamos em controlar, denominar, classificar e explicar as causas, razões e motivos do sofrimento na nossa vida. Mas não é porque não podemos explicar por completo que não vamos tentar esclarecer assuntos para que o nosso coração encontre um conforto, encontre uma estaca de paz em meio a um caos e a um mar de dificuldades que assola a nossa alma e visita a nossa vida. Então eu convido você hoje a pensar, o que de fato é sofrimento? Você já parou para pensar nisso? Qual é a régua que podemos usar para medir se estamos ou não sofrendo? Eu pergunto para você, aí na sua casa, você está sofrendo? Vou perguntar novamente, diante da quarentena, de isolamento social, eu pergunto, você está sofrendo? Mas se você sabia, se nós pegássemos alguma pessoa de um país do submundo, né, que não é nem mais terceiro mundo, é o quarto, quinto ou sexto, pessoas que vivem em condições de violência, de risco social o tempo todo, e colocasse na sua casa nesse exato momento, ela estaria vivendo nos maiores do conforto e nos maiores do luxo, estaria sendo tentada a acreditar que a sua vida deu um passo para a alegria, satisfação e realização plena, você concordaria? Então qual é a régua para o sofrimento? Como nós podemos classificar? Porque aquilo que você chama de sofrimento agora, uma pessoa lá de uma tribo indígena, que tem que lutar talvez pela sua sobrevivência pessoal, acharia em um pleno conforto. Então o que é sofrimento, irmãos? Quando falamos, eu estou sofrendo demais, pastor, está sofrendo por quê? Como a gente pode medir isso? Como a gente pode classificar? Porque muitas pessoas submetem seus sofrimentos, primeiro, as frustrações que ela mesma é responsável, e joga e lança para Deus. Deus se transformou em um mal necessário para o nosso coração. Quando eu digo mal necessário, não me interprete mal, eu estou dizendo que nós colocamos Deus como o responsável por todos os nossos fracassos. Para nós, muito do nosso sofrimento é responsabilidade de Deus e só dele. Então, quando alguma coisa acontece comigo, o culpado é Deus, o responsável é Deus, a vítima sou eu. Porque, afinal de contas, como que um Deus bom não quis fazer o melhor para mim? Não é possível, Deus se esqueceu de mim. Eu escuto isso o tempo todo em aconselhamentos, irmãos. Eu escuto isso o tempo todo com pessoas conversando comigo e pedindo uma direção espiritual para suas vidas. Como pode Deus não ter apoiado o meu projeto? Como pode Deus não ter permitido que isso acontecesse? Como pode um Deus bom ter virado as costas para mim? Como se Deus fosse o responsável por todas as atividades da vida daquela pessoa. Só que essa mesma pessoa que culpa a Deus no seu fracasso, não glorifica quando vence.
Essa mesma pessoa que culpa a Deus em virtude da sua falência ou do seu problema, não é a pessoa que glorifica a Deus quando ela vence. Porque quando ela conquista, sabe o que ela faz? Graças a mim. Graças à oportunidade que eu soube aproveitar. Graças às condições que estavam favoráveis a mim. Eu estava preparado, eu tinha formação para isso. Ou seja, esse é o primeiro erro em lidar com o sofrimento. Atribuir todas as nossas mazelas e misérias como se fosse única e exclusivamente responsabilidade de Deus. Porque quando nós conquistamos algo, geralmente nós não damos a glória devida a Ele por isso. Então Deus se transformou em um ícone para que possamos lançar as nossas frustrações e desilusões. Porque quando estamos felizes e alegres, nós esquecemos dele. Ou não é verdade? Estou falando alguma mentira aqui nesse dia? O segundo problema é o nosso próprio padrão de classificação de sofrimento. Como a gente pode medir isso? A vida moderna, ela é a métrica para a gente poder classificar o que é sofrimento e o que não é? O conforto do mundo ocidental globalizado, com altos padrões idealizados de consumo, é a forma ideal para a gente classificar o que é sofrimento ou não, queridos? Porque eu escuto pessoas dizendo sobre os seus sofrimentos. Será que se nós colocássemos os nossos sofrimentos do mundo ocidental, cheio de conforto, cheio de prazeres, cheio de liberdade, se colocarmos diante da régua de Deus dizendo, Senhor, eu estou sofrendo aqui, será que isso Deus classificaria como sofrimento? Ou esse sofrimento foi gerado por nós em virtude do nosso alto nível de desejo, de prazer, conforto e liberdade pessoal? É para se pensar, não é? Porque talvez você esteja dizendo, ou muitas pessoas estejam dizendo, eu estou sofrendo, pastor, eu estou sofrendo absurdamente porque eu não vou conseguir esse ano fazer a viagem dos meus sonhos. Eu estou sofrendo porque eu tinha comprado um pacote para o Nordeste e foi cancelado. Isso é sofrimento? Essa é a régua de medida? Porque o seu cunhado conseguiu viajar no final do ano e agora você, que estava tudo planejado, cancelou e perdeu dinheiro. Que sofrimento! Não estou desdenhando do seu sofrimento. Eu só estou perguntando se isso de fato é sofrimento. E por causa dessa quarentena ou por causa dessa situação, eu vou ter que vender uma das minhas casas para pagar a conta. Uma das minhas casas para pagar a conta. Isso é sofrimento? Será que se colocar diante de Deus e dizer, Deus, eu estou sofrendo porque eu vou ter que abrir mão de um pouco do meu patrimônio que eu acumulei no decorrer dos anos para poder passar por esse momento de crise, será que Deus olharia e falaria, uau, você está sofrendo mesmo? Ou talvez, não poderei trocar o meu carro. Olha que miséria, que tragédia. Estava tudo organizado para que eu pudesse fazer isso. Agora com essa situação, agora aconteceu uma tragédia na minha vida. Eu estou sofrendo, pastor. O que aconteceu? Minha sogra veio morar comigo. Isso é sofrimento? É sofrimento. Receber uma pessoa para estar na sua casa por um período, isso é sofrimento. Pode classificar e falar, Deus, o Senhor tem que dar um jeito, porque eu estou sofrendo demais. Eu tenho parentes morando comigo nesse momento difícil. Não vou poder mais agora ir uma vez por semana no salão de beleza. Meu Deus do céu, o que o Senhor está fazendo com esse mundo? Algumas coisas são até como irônicas, porque eu não vou poder mais abrir meu novo comércio, uma nova filial, eu não vou poder pagar a escola particular dos meus filhos, eu estou sofrendo com esse problema, eu vou ter que tirar os meus filhos da escola particular e colocar na escola pública, meu Deus, que sofrimento! Tem que cancelar a assinatura da Sky. Vocês estão vendo e entendendo qual é a régua que a gente usa para medir sofrimento, queridos? Porque se a gente parar para pensar mesmo, tirar a filha da aula de balé, não poder ir ao salão uma vez por semana, não conseguir comprar a casa própria, será que isso de fato é sofrimento interno? E de fato, definitivo, que possa ser configurado como algo que Deus olha e fala, realmente, esse é um sofrimento daqueles que você precisa ter bom ânimo. Porque se a gente parar para pensar mesmo, nós vamos classificar como sofrimento nessa vida de faz de conta que o mundo ocidental criou em torno do consumo, nós vamos classificar como sofrimento tudo aquilo que priva nosso prazer, lazer e liberdade. Isso é sinal de sofrimento para nós. Andar pelas ruas do Senegal me fez pensar alguma coisa sobre o país que eu vivo, sobre a cidade que eu moro e a comida que eu coloco na minha mesa.
Fica difícil você desperdiçar um pouco de arroz depois que você termina uma refeição, quando você vê gente fazendo uma refeição por dia. Na melhor das hipóteses, quando sobra alguma coisa, uma colher de arroz. É difícil imaginar que com alguns poucos centavos a pessoa vai comprar um saquinho de leite e uma bolachinha de água e sal. E com aquilo ela vai passar o dia todo para não morrer de fome. E nós classificamos o que estamos vivendo como a tragédia e a catástrofe da nossa vida. Eu estou aqui para trazer reflexão, eu não trouxe aqui uma afronta ao seu modo de levar a sua vida. Porque se temos condições de ter conforto, não é problema e nem pecado isso. O problema é quando o conforto nos é arrancado, nós viramos o punho contra Deus e nos rebelamos contra Ele, achando que Ele nos tirou o melhor do que nós temos na vida, sendo que o melhor não é o que temos. O melhor é quem Ele é para nós. E sempre foi. O problema é que o consumo, as coisas do mundo, tirou o nosso foco em relação a isso. Tudo que priva do lazer, do prazer e da liberdade, nossa sociedade colocou para nós como sofrimento. E se a gente for refletir mesmo e olhar para condições diferentes de vida, ou olhar para outras culturas e visitar outras condições, porque alguém já disse certa vez, quem viaja expande a sua mente, e é verdade mesmo. Quando você olha para outras culturas e entende outras situações, você diz, meu Deus, como eu sou grato, ou como eu tenho privilégio. E aí, de repente, alguma coisa nos priva, a gente vai dizer, mas a minha privação não é tamanha, tão igual. Queridos, se nós formos refletir a grande verdade daquilo que chamamos de sofrimento, é só o lamento do supérfluo, do desnecessário. Eu vou repetir, se nós pararmos para pensar verdadeiramente, o que a quarentena tem nos feito refletir é o seguinte, que a maior parte do lamento que temos é pelo supérfluo e pelo desnecessário, porque o básico e o necessário, se você olhar, ainda está lá. O básico e o necessário, se você olhar, ainda você poderá dar glória a Deus. Obrigado, Senhor. Então vai aqui a minha definição pessoal do que é sofrer. Estudando esse tema, olhando alguns autores e visitando o texto bíblico, eu vou aqui apresentar para você o que é a minha definição de sofrer. É ser privado, não da minha liberdade, do meu prazer, do meu lazer. Para mim, definição de sofrer é ser privado daquilo que consideramos como algo básico e necessário para uma vida digna. Isso é definitivamente sofrimento. Só que, não temos tempo para ir para lá. Eu vou ficar por aqui mesmo. Só que deixa para terça-feira que vem. Para mim, ser privado de respeito é sofrimento. Uma mulher que tem que conviver com crápula dentro de casa, que a violenta, que a machuca, que a fere, que abusa dela, é ser destituída do respeito que lhe é necessário para a vida. Isso é sofrer. Um homem jogado às traças, sem moradia, sem condições de subsistência, sem condições de cuidar de si próprio, para mim isso é sofrimento. Uma pessoa destituída de amor, abandonada, uma criança lançada para ser cuidada por pessoas que mal conhecem. Isso é sofrimento. A falta de saúde, a condição delimitada do corpo, o querer fazer e não poder por causa das limitações colocadas em seu organismo, isso é sofrer. Para mim, sofrer é falta de segurança, é não poder a pessoa ter proteção dos seus pais, dos seus familiares, e ser exposta aos riscos da violência sexual. Isso para mim é sofrer. O sofrer, queridos, tem muitas facetas. O que eu quero refletir hoje é, será que o conforto do mundo ocidental é a régua para medirmos o sofrimento? Porque até hoje, o que nós estamos medindo como sofrimento é o que as pessoas não poderão comprar mais em termos de luxo e conforto, e o que elas terão que perder em termos de luxo e conforto, mas ainda não falamos sobre questões básicas. E tudo que nós vemos são palavras pessimistas de sofrimento, e gente desacreditando do poder da providência de Deus. Então a reflexão que fica é, a Bíblia fala sobre sofrimento? Fala, mas fala da perspectiva bíblica, não cultural. Fala da perspectiva dos céus e não da civilização humana. O que é sofrimento de fato? Isso vai ser visto nos Salmos.
Quando os homens gritam e berram, dizendo: Senhor, até quando fugirei desses meus inimigos que querem me matar e estão me perseguindo? Senhor, tem sido grande o meu lamento por causa dos meus grandes adversários. Os lamentos dos salmos, de estar distante do templo, da presença de Deus, estar debaixo de escravidão, estar debaixo de opressão de povos inimigos. Lá estão palavras de sofrimento e de como lidar com isso diante de Deus. O Eclesiastes é uma palavra de sabedoria para tentar lidar e convencer-se a si próprio de que a vida tem um significado que ultrapassa a dor e o sofrimento presente. Jó sofreu, queridos, mas nós temos um Jó por excelência, Jesus Cristo. Jesus sofreu mais do que Jó, sabia? Porque Jó sofreu como humano, Jesus sofreu como Deus. Jesus foi o verdadeiro inocente que sofreu injustiça. Qual é a régua que a partir de hoje, depois dessa mensagem, eu vou usar para medir o meu sofrimento? Porque ao que parece nesse texto, a premissa básica para eu entender o que é o sofrimento e como lidar com ele na Bíblia é que a minha vida é a vida para glorificar a Deus. E se a minha vida é a vida para glorificar a Deus, o sofrimento que eu venho enfrentar também é para glorificá-lo. É difícil responder isso, é difícil entender isso. Principalmente nós que temos que lidar com algumas dificuldades muito sérias na nossa vida e que sabemos que de fato é algo superior ao que podemos suportar. Mas o fato é que o sofrimento, de uma maneira ou de outra, vai acabar glorificando a Deus. Como que eu sei disso? Eu não sei disso porque alguém me contou. Eu não sei disso porque eu estou fazendo uma hipótese. Eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz isso. Paulo disse: porque os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Os sofrimentos do tempo presente não se comparam com a glória que há de ser revelada. Paulo disse isso em Romanos capítulo 8, versículo 18, queridos. É presente, mas a glória vem nos sofrimentos. E ele repete isso aos Coríntios, o texto que a gente leu, quando ele diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação. Você sabe que de leve e momentânea não tem nada, porque parece que é insuportável e parece que nunca vai passar, não é verdade? Não é verdade? Mas Paulo diz: da perspectiva dos céus, a minha leve e momentânea tribulação, não é quando eu me comparo com os outros, não é quando eu me comparo com Nova York, não é quando eu me comparo com Pequim, não é quando eu me comparo com a África, é quando eu olho para a eternidade e digo: ah, sim, o meu sofrimento é grande na terra, mas comparado à eternidade, ele é leve e ele é momentâneo. Depende como enxergamos, qual é a régua que a gente mede a característica do sofrimento na nossa vida. Se usarmos a eternidade, nós vamos entender que o sofrimento é momentâneo. E se usarmos Jesus, nós vamos entender que o sofrimento é leve. Porque Ele sim, veio e sofreu o que nós não poderíamos suportar, mas Ele suportou naquela cruz por nós. Então sofrimento depende da maneira como se vê, como se enxerga. Primeiro, muita coisa do que nós chamamos de sofrimento não é, nem é. Não pode nem ser classificado como dor. É simplesmente a privação da nossa liberdade e desejo que nós criamos na nossa cultura pós-moderna. Segundo, sofrimentos verdadeiros que enfrentamos, se olharmos para Deus e amarmos Deus sobre todas as coisas, nós enxergaremos e compreenderemos que Ele é leve e que Ele é momentâneo, como o próprio apóstolo Paulo disse. Então eu quero encerrar essa mensagem hoje de uma maneira muito prática, apenas recapitulando o que dissemos até o momento. Nós precisamos refletir sobre o que de fato estamos dizendo que está doendo e que é sofrimento para nós, que pode ser que não seja. Segundo, eu preciso olhar da perspectiva correta para avaliar as dores que eu enfrento agora da perspectiva do meu Deus e meu Criador, porque se Ele é bom, amoroso e majestoso, tudo que Ele faz para mim é bom, perfeito e agradável, como diz as Escrituras, ainda que seja difícil compreender. Mas eu não preciso compreender para confiar, eu só compreendo porque eu confio. Eu confio no Deus bom, amoroso, que cuida de mim. Tem coisas que você não vai entender, tem coisas que eu não vou entender, tem coisas que nós não seremos capazes de colocar e fazer com que a ciência explique. Eu falarei aqui numa das terças-feiras que uma das características do sofrimento também é ser enigmático. A gente não vai entender. Mas posso adiantar uma coisa para você? Tem coisas que a gente não precisa compreender, a gente precisa só confiar. Deixa eu dar um exemplo aqui. Os meus filhos. Se eu der alguma ordem para eles, ou der alguma privação momentânea para eles,
e explicar para eles o porquê eu estou fazendo tudo certinho e dizer para eles, agora vocês entendem? Eles dizem, sim, entendo, papai. Então eles não estão me obedecendo. Eles estão apenas concordando comigo, porque eu os convenci. Certo? Eles estão convencidos, entenderam? Entendi, papai, isso é o melhor para nós. Então eles estão apenas concordando. Mas quando eu digo para eles, não vai comer chocolate a tarde inteira, para com isso agora. Quando eu digo para eles, para de falar um com o outro assim, desse jeito. Quando eu dou algumas orientações mais firmes para eles, ou quando eu faço alguma privação, pai, mas tem que tomar banho todo dia? Tem, vai lá tomar banho agora. E tem as coisas que argumento não resolve, mas o que acontece? É a obediência. Como pai, eles sabem que o que eu faço por eles é o melhor, então eles confiam, mesmo sem concordar. Mesmo sem compreender o que eu estou fazendo, eles confiam que o que eu estou fazendo é o melhor para eles. Essa é a nossa relação com Deus. Tem coisa que está acontecendo na sua vida exatamente agora que você nem concorda e nem compreende. Mas eu posso lhe dizer, o Pai Celestial sabe o que está fazendo, confie. Porque Deus não é para se entender e nem para se explicar. Deus é para se amar e para se obedecer. E se fizermos assim, a Bíblia diz que nós experimentaremos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então eu convido você essa noite a entender que o sofrimento faz parte da história humana. O problema é que muito do que colocamos no nosso fardo, na verdade não deveria estar lá. E se ajustarmos os nossos óculos e focalizarmos na presença de Cristo, eles serão mais leves, serão mais momentâneos. E sabe o que eles vão produzir para nós? Peso de glória. Vão glorificar ao Deus, o nosso Criador. E nós, a crença cristã é muito diferente do que diz a doutrina do karma, do que diz a doutrina do fatalismo, do que diz a doutrina do secularismo. É muito diferente. E nós falaremos sobre isso na próxima terça-feira. Porque a forma de lidar com o sofrimento diante de outras religiões e outras culturas é muito diferente com o que o cristianismo apresenta. Ao ponto de que os primeiros cristãos morriam pelo nome de Jesus. E sabe o que acontecia? As pessoas ficavam espantadas como eles eram capazes de enfrentar tal sofrimento, porque eles morriam melhores que os pagãos. Eles morriam glorificando a Deus e com uma alegria muito mais singela do que as outras religiões. Sabe por que o cristianismo cresceu? Sabe por que o cristianismo explodiu na igreja primitiva? Não é porque eles tinham marcha para Jesus, não. Não é porque eles tinham um presidente crente, não. Aliás, eles tinham um império inteiro contra eles. Não é porque eles tinham um grande ícone religioso contornando e controlando toda a religião da época. Até porque a religião oficial era contra o cristianismo. Sabe por que o cristianismo cresceu? Porque o cristianismo acabou superando todas as adversidades por causa dos seus crentes e a capacidade deles de lidar com o sofrimento. O que nós estamos esperando, Brasil, é lidar com o sofrimento que temos agora, sabendo que ele não se compara com a glória que há de ser revelada. Ele ainda é leve, momentâneo e ainda vai produzir para a glória de Deus louvor, honra e majestade ao seu nome. Vamos orar juntos? Vamos fazer isso enquanto a equipe de louvor vem aqui, que nós vamos cantar a última canção. Paizinho, nos ajude, Pai. Nos ajude a ter uma reflexão profunda, porque para muitos a palavra sofrimento é uma constante. Tudo para ela é sofrer, tudo para ele é sofrer. Mas quando comparado, Pai, às situações que o seu filho sofreu na cruz do Calvário, isso é nada. Isso é leve. Nós podemos lidar com uma traição, Senhor? Sim. Podemos lidar com o abandono? Podemos sim, Pai. Podemos lidar com algumas privações financeiras, até com algumas privações sociais, como estamos passando. Podemos, porque o seu filho passou por isso e muito mais naquela cruz do Calvário. Então nos ensine, Senhor, a sermos menos bebês, reclamões, birrentos, que ficam o tempo todo lamentando o que não tem, e possamos ser mais gratos por aquilo que temos. Pai, o sofrimento é presente na vida humana e não podemos descartá-lo. É difícil compreendê-lo, explicá-lo e até mesmo concordar com ele, mas pela fé nós nos submetemos à sua boa vontade. O Senhor é o nosso amigo fiel. O Senhor é o Pai Celestial, o Pai por excelência, e sabe o que está fazendo por nós. Portanto, passaremos por essa jornada na vida, pelos vales, pelos sofrimentos, sabendo que ainda que passemos por eles, o Senhor não nos deixará, nem nos abandonará, porque a tua vara e o teu cajado nos consolam. O Senhor nos ensina, o Senhor nos melhora, o Senhor nos fortalece, o Senhor nos faz pessoas do Senhor,
em meio aos desertos. E assim nós agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre em comunhão e assim perceber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. De Jesus, meu bom pastor. Obrigada pela sua presença esta noite, por ter cultuado juntamente conosco. Que você tenha uma semana cheia da presença de Deus, do conforto, da alegria que o Senhor vai proporcionar para você. E muito obrigada. Volte outras vezes nos outros cultos. Nos encontramos em breve. Deus te abençoe. Não existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu
perceber